Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de arte e hoje nós vamos falar um pouco sobre a última aula que nós tivemos, que foi a respeito do teatro e sobretudo da atividade que nós passamos, que foi a respeito de uma análise, de uma certa forma, sobre a peça Os Saltimbancos. Gostaria de registrar também que muito pouca gente fez um feedback com a gente, ou seja, mandou as atividades por meio do nosso e-mail, mas mesmo assim nós esperamos que nas próximas aulas a frequência seja maior e que vocês se interessem mais um pouco pelo que a gente está vendo e que possamos desenvolver da melhor maneira possível a nossa matéria. A peça Os Saltimbancos, ela vem do original musical e musicante, que quer dizer os músicos, né? E por sua vez ela foi inspirada na peça, no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm são autores famosos e quase todos os contos que nós conhecemos, contos infantis, são de autoria ou adaptados dos irmãos Grimm, que são naturais da Alemanha. Os Saltimbancos, por sua vez, foram inspirados no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. No Brasil, ele teve uma adaptação, sobretudo nas músicas, que foram feitas por Chico Buarque de Holanda. E, na verdade, pessoal, ela conta, a grosso modo, a história de 4 animais, sendo o jumento, o cachorro, a galinha e a gata, que foram explorados ou que são explorados pelos donos e que enveredam numa estrada com o intuito de se tornarem famosos, de se tornarem artistas. Nas nossas questões, nós perguntávamos, sobretudo, se é uma peça infantil. Essa foi uma questão que nós propusemos, né? É uma festa infantil? A maioria das pessoas que responderam que sim. E aí houve uma contrapartida da minha parte, no sentido de questionar essas pessoas, de saber o porquê elas responderam sim. Isso não é muito difícil da gente entender. Por que responderam sim? Por que é uma peça infantil para essas pessoas? Talvez porque os personagens são bichos. Talvez porque tem a música, como alguém também respondeu, seja um musical. E pela história. Uma história simples, né? Uma história de 4 animais que se revoltam contra os donos e saem à procura de um futuro melhor. Nada mais claro do que uma peça para criança. Porém, a gente volta a umas aulas que nós tivemos, talvez com vocês, talvez com outras pessoas de outros módulos, não com todos, porque essa aula está sendo para os 3 módulos, em que eu falava que, levando para a literatura, é uma peça infantil? Responderam que sim. Ok. Por que responderam que sim? Por causa, talvez, dessas características. Porque tem personagens bichos, que são fantasiados como bichos, porque são bichos que falam, então se são bichos que falam, nada mais infantil. Já que qualquer adulto sabe que bicho não fala. É musical, como se também fosse impossível para os adultos gostarem de música, e pela história, que parece também uma história infantil. Mas aí vamos voltar às nossas aulas que eu estava me referindo, nas quais eu levantava a questão para que vocês se questionassem sempre e que vocês vissem além do que está ali na frente de vocês. Pessoal, uma dica: quando você lê uma determinada obra ou quando você assistir a uma peça ou a um filme,
Sempre se pergunte, além do que você está vendo. Eu estou vendo 4 animais cantando e uma historinha que eles vão sair do seu lugar para serem artistas. Ótimo! Qual o propósito dessa história, gente? A gente deve sempre se perguntar isso. Qual o propósito? Será que é só isso mesmo? Será que são 4 animais que se revoltaram contra os donos e blá 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 e saíram tal, tal e tal? Lembre-se que a arte ela tem uma característica, uma das principais, de mostrar a realidade, de despertar emoções, de mostrar o íntimo da sociedade ou das pessoas e questionar e propor uma mudança dentro da sociedade ou fazer uma crítica social. Portanto, sempre veja além do que está na sua frente. Eu até falava nas minhas aulas, parodiando Gilberto Gil, na sua música Metáfora, quando ele diz que quando o poeta diz lata, ele quer dizer tudo menos lata. O que é que significa isso? Nunca ache que o que você está vendo é o que quer ser dito, sobretudo nas obras literárias e nas obras artísticas. Aqui, como exemplo, o teatro. Se não, vejamos e vamos propor uma análise diferente daquela que nós fizemos, daquela que vocês me devolveram. Ok? Vamos fazer uma análise dos personagens. O jumento. O jumento representa, nessa peça, os trabalhadores do campo. Tendo como característica principal, qual é a característica principal do jumento? É carregar cargas pesadas, trabalhar dia e noite exaustivamente para o seu dono. Então, metaforicamente, aqui na peça, o jumento ele representa os trabalhadores do campo, que carregam o peso na sociedade nos seus ombros. Quem move a sociedade são os trabalhadores. Aqui estamos falando dos trabalhadores do campo, mas poderia ser estendido para os trabalhadores em geral. Depois temos o cachorro. O cachorro na peça ele personifica os policiais, que tem como característica serem sempre fiéis e cumpridores de ordens, cumpridores do seu dever ou da ordem mesmo, das ordens dos seus superiores. Se você perceber uma alusão com o cachorro faz tudo o que o dono quer, faz tudo o que o dono manda. Senta, rola, dá a pata, deita, pega. Então, o cachorro ele é um bicho, tanto é que ele é conhecido como o melhor amigo do homem, e ele foi domesticado e tem a inteligência para cumprir ordens do seu dono, sem questionar, dada a sua fidelidade. Os cães são fiéis. Depois temos a galinha. A galinha representa na peça os operários, aqueles que fazem um trabalho sempre em série, no caso, colocar os ovos. Se você ver uma granja, se você ver como funciona a granja, nada mais a galinha vive para fazer nada mais do que botar ovos. E bota, e bota, e bota todo dia, sem parar. Da mesma forma que um operário, ele monta as peças de um telefone, ele monta as peças de um carro, sem parar, todos os dias. Um trabalho sem fim. Esse é o trabalho dos operários. Esse é o trabalho fabril. A gata, ao contrário do cachorro que é fiel, e aqueles que criticam os criadores de gatos, eles falam que os gatos eles não são fiéis e que são temperamentais. Quem gosta de gato, pelo contrário, diz que o gato ele é mais livre, ele tem personalidade. Discussões à parte, o cachorro que sempre cumpre e sempre fielmente as suas ordens, ele difere dos gatos, e aqui da gata, que é a personagem, por serem rebeldes, aventureiros, boêmios. Os gatos gostam de sair à noite. Se você não prender os gatos, eles saem à noite. Então, essas características personificam a gatinha da peça como os artistas
Há alguma semelhança entre os artistas? Os artistas são rebeldes? Os artistas são aventureiros? Os artistas são boêmios? Creio que sim. Os barões, por sua vez, ou os donos dos gatos, eles representam, donos dos bichos, eles representam a elite econômica. A elite econômica, aquela elite que oprime os trabalhadores, no caso os bichos, que explora os bichos e que por isso esses bichos, numa alegoria, eles se revoltam. E se você vê no final da peça, eles unidos, eles vencem. Quando tem a música que fala, todos juntos somos fortes. Então, isso é uma conclamação dos trabalhadores para se unirem. Não é à toa que essa peça, na época da ditadura militar, foi censurada. Ou seja, foi proibida de ser exibida. Por quê? Porque nas entrelinhas, ou seja, na lata que o poeta dizia, quando ele dizia lata, ele queria dizer tudo menos lata. Quando o autor ou aquele que adaptou a peça, quando ele fez essa alegoria dos trabalhadores que se revoltam contra os donos, na verdade o que ele queria mostrar, o que ele queria conclamar era que todos os trabalhadores, artistas, soldados, operários, enfim, se unissem contra um poder dominante que os estavam explorando, aqui personificados na figura dos donos. Ok, pessoal? Então, vejam bem, o que aparentemente era uma peça infantil, sem significação nenhuma, apenas de 4 bichinhos que saíam em busca de um futuro melhor, que coisa simplesinha, bonitinha, tão bela, na verdade, encerra um assunto muito mais abrangente. Isso é através de quê que se consegue, pessoal? Isso é através de uma linguagem conotativa, que eu não canso de falar, que é uma linguagem figurada, aquela linguagem que não quer dizer propriamente o que à primeira vista ela diria. Então, não são apenas 4 bichinhos que saem para ser artistas. É a história de um povo massacrado, de um povo oprimido, de uma sociedade que luta contra a classe dominante, que são os donos, em busca de uma vida melhor, que é o que é aqui simbolizado, de serem artistas. Por quê? Porque os artistas são livres. Supostamente os artistas são livres, os artistas só trabalham no que querem, no que gostam e no que fazem por amor. Então é esse o resumo da peça de teatro, que à primeira vista parecia tão simplória e se mostrou tão profunda. Ou seja, é assim que eu queria que vocês vissem uma obra de arte, como algo revolucionário, como algo que tem muito mais a dizer do que aparentemente ela demonstra, do que aparentemente ela é dito ou do que aparentemente você percebe. Por isso que você tem que ir além do que os seus olhos, os seus ouvidos, os seus sentidos dizem para você. Isso vale para a peça de teatro, isso vale para a música, isso vale para as artes cênicas e vale para a literatura. Quando você lê algo, você tem que ir além do que está lendo e ver qual é a intencionalidade daquele discurso. Lembre do texto que nós vimos em determinadas turmas sobre intencionalidade da linguagem, intencionalidade da fala. Tudo tem uma intencionalidade por trás. Quando você
assistir a um programa de televisão, quando você assistir a determinada emissora, quando você assistir a determinado jornal, ou quando você lê determinado jornal, você sempre tenha em mente que ali por trás existe uma pessoa com ideais, existe um editorial com ideais, existe uma empresa com ideais e que defende os interesses, porque todos nós somos movidos na vida por interesses. Tudo na vida é interesse. Em tudo existe interesse. Isso não é nada demais, isso não é problema. Isso é como nós funcionamos, como o ser humano funciona, movido através de interesse. Então essa é a mensagem de hoje. Nós vamos deixar também uma outra atividade que eu vou passar para a Tarsila com orientações e peço que vocês dessa vez me mandem realmente e façam uma grande devolutiva e mostrem que estão interessados para aprender, para aproveitar esse tempo tão difícil que a gente está passando de uma maneira não ociosa e que aproveitem a oportunidade que você tem de aprender um pouco mais sobre a arte e sobre a consciência artística. Obrigado, pessoal, e até a próxima.